Olá, eu sou Renata Tasca, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, e junto com a minha colega Marcela Casácio, que também é psicanalista, a gente coordena esse podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. O Fale Mais sobre isso, que vai acontecer mensalmente. O nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre psicanálise, os seus desafios e um pouco sobre a nossa sociedade. E nesse encontro, nós contamos com a participação da Vera Lamano Adamo, que é psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas e de São Paulo, e atual diretora do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, Regina Carvalho. Então, Vera, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, você ter aceitado o nosso convite, né? E eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, né, o que que é uma formação psicanalítica, falasse um pouco assim da formação. Olá, Renata. Olá. Então, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar, né? O que que é uma formação psicanalítica? Primeiro, eu acho que é muito importante diferenciar o que que é um curso de psicanálise e o que que a gente denomina uma formação em psicanálise, né? Porque, por exemplo, um educador, qualquer médico de qualquer especialidade, qualquer profissional de saúde ou qualquer pessoa pode estar interessada em saber sobre a psicanálise, a teoria psicanalítica, do que se trata a psicanálise, o que que é isso, e pode fazer cursos, não é? Uhum, Vários cursos, várias instituições oferecem cursos abertos, né, para quem tiver interesse em saber sobre a psicanálise, conhecer a teoria psicanalítica, o que é um tratamento psicanalítico. Já uma formação é alguma coisa muito específica. É para aquele que busca ser psicanalista. Ah, eu quero ser psicanalista, eu estou buscando ser psicanalista. Então, vai fazer uma formação que a gente chama, né, nas sociedades ligadas à IPA, e depois eu falo o que que é isso. O que que é uma formação psicanalítica? Uma formação psicanalítica consiste naquilo que foi denominado lá por Freud o tripé para fazer a formação e que até hoje continua, né? Ninguém questiona, porque uma formação psicanalítica precisa da teoria, uhum, precisa daquele que está buscando ser psicanalista ter uma prática em psicanálise, atender seus pacientes em psicanálise, e como ele está buscando ser psicanalista, essa psicanálise vai ser supervisionada por um outro analista experiência. E, fundamentalmente, imprescindível, análise pessoal do analista, deste que está buscando ser analista. Por quê? Porque para atender um paciente em psicanálise, ele não pode estar sobrecarregado com as suas questões pessoais. É da ética da psicanálise, não é? Não converter ninguém, não esperar que o seu paciente se transforme em X, Y, Z, não é? Ele tem que se manter com a sua própria mente não poluída por questões pessoais, por desejos pessoais, não é? Então, a análise pessoal é imprescindível. Então, uma formação, alguém que busca se tornar psicanalista, ele vai passar por vários anos, alguns anos, a análise pessoal, vários anos, uhum. para conseguir, não é, sustentar um trabalho com o seu paciente que siga os critérios que Freud ah, criou, inovou, sustentou, que é o método e a técnica psicanalítica.
E falando disso, né, Vera, assim, dessa sustentação, dessa pessoa, né, que pessoas que podem procurar uma formação psicanalítica? Ela necessariamente precisa ser psicólogo, precisa ser médico, porque eu acho que as pessoas têm um pouco dessa dúvida, né, principalmente porque, né, a gente que faz a formação e é psicanalista se submete à análise, que eu acho que a gente vai esclarecer esse um pouquinho o que que é essa análise, né, mas que pessoas que podem procurar essa formação? Então, eu vou falar da nossa sociedade, né? Tá. A Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, que ela é filiada à IPA, International Psychoanalytic Association, Associação Psicanalítica Internacional, e que ela vai seguir um dos modelos, não é, que são propostos pela IPA. Nesse modelo, não é, tem aí o modelo de formação, que é sustentar a teoria, a, a, a própria prática supervisionada e análise didática. Na nossa sociedade, tem que ser médico e psicólogo para se inscrever a um processo de formação. Mas também é possível ser de uma outra área de formação. Isso vai ficar a critério de cada seleção, dependendo da diretoria do instituto que está ali vigente, não é? Uhum. Bom, estando em aberto um candidato, um pretendente à formação, ele vai ter todo o seu currículo, tudo aquilo que é solicitado para ingressar no processo de seleção, vai ser avaliado pela diretoria do Instituto para ver se ele pode seguir nesse processo ou não. Por quê? Porque na nossa sociedade, o pretendente, né, a uma formação, ele tem que ter 5 anos de atendimento de paciente. Ah, Ele tem que ter 5 anos. Bom, acontece de uma pessoa ser de outra área que não é médico e psicólogo, já fez outros cursos e tem uma clínica, não é? Então, ele vai passar por, né, a diretoria do instituto vai ver. Por que que é isso? Que a gente necessita que tenha clínica já de cara? Porque na nossa formação, quando começam os seminários teóricos, no mesmo momento que começam os seminários teóricos, começam os seminários clínicos. Então, esse pretendente que passou no processo de seleção, que vai ser chamado candidato à psicanálise, ele já vai ter, logo quando iniciam os seminários teóricos e clínicos, ele vai ter que apresentar o seu caso clínico para ser discutido em grupo. Então, é necessário que tenha clínica. E, no nosso instituto, ter uma clínica, um atendimento a pacientes por já 5 anos. uhum. É legal você falar isso, né? Ficou claro, porque eu acho que assim, uma dúvida talvez que pode surgir assim, se essa pessoa não é nem médico e nem psicólogo, e ela é de uma outra área, mas ela tem essa vontade, mas ela não tem essa experiência de 5 anos, então essa pessoa precisa ter essa experiência prévia para então poder prestar a nossa formação. Para poder, isso, para poder se inscrever no Escrever processo no de. processo seletivo. Caso ela não tenha essa experiência de 5 anos, então ela precisa construir essa experiência para então ter essa base para prestar a nossa formação. Nossa formação, exatamente. É Tá. isso. E o que que essa pessoa precisa, assim, por exemplo, ela quer prestar, né? Então eu sou uma pretendente a fazer a formação. O que que eu preciso fazer, né, para poder fazer a formação na Sociedade de Campinas? Bom, primeiro, ah, né, ter alguma informação de como é a nossa formação, que é isso que eu estou dizendo, né? Uhum, E se é isso que a pessoa está procurando, não uhum, é? Aí ela tem que esperar que esse processo de seleção seja aberto, geralmente acontece a cada 2 anos, não uhum, é? Enviar currículo, memorial, todos os documentos necessários de graduação, né?
que faz parte né, que está ali com tudo certinho, vamos dizer assim, com o seu diploma de graduação, mandar o currículo e todos os outros documentos que são solicitados, e aí, né, ele vai passar por uma, vamos supor, então tá bom, todos os documentos vieram, tá tudo certo, ele vai passar por um processo de entrevista com 3 analistas de datas da sociedade, Uhum. né? Uma vez aprovado, ele vai escolher um analista de data, ficar um ano em análise didática 4 vezes por semana, e depois desse um ano, ele inicia todos os seminários e todo esse processo aí do tripé, né? Que é analista de data, né? Às vezes as pessoas falam, o que é análise didática? É O legal. nome, ele suscita algumas confusões, né? Alguns pensam, bom, então, análise didática, assim, o analista de data, ele vai, de certa maneira, me ensinar a ser analista? Ele vai me promover no divã um ensinamento, né? Quase que assim, um ensinamento teórico do que é a clínica para eu poder atender meus pacientes? Não. O Uhum. nome não é muito bom, a gente não conseguiu, né? Foi Freud que colocou lá atrás, não conseguimos um nome melhor, mas é uma análise como qualquer outra. É uma análise como qualquer outra, não Uhum. é? Só que é de alta frequência, 4 vezes por semana. Esse analista de data é um analista que passou por todo um processo, vários anos, para adquirir essa função de analisar os candidatos, né, os que estão buscando ser analistas. Então, ele é uma pessoa que já escreveu, já se apresentou, já passou por um percurso ali na instituição desde que se tornou membro, né, da IPA, e ele vai fazer uma imersão, como qualquer análise, uma imersão no seu próprio funcionamento, nos seus conflitos, não é? Nas suas questões que estão ali, que incomodam. Dificilmente alguém vai fazer formação, vou fazer análise porque eu quero ser analista. Não. Quem vai fazer análise é porque tem questões pessoais, tem uma angústia, tem Uhum. algum conflito, tem alguma coisa. E isso vai ser analisado profundamente numa análise didática. Uhum. Porque, veja, qual que é o dispositivo, um instrumento que um psicanalista tem para atender seus pacientes? Esse é o próprio Ali. psiquismo, Uhum. é o próprio funcionamento mental, não é? Se aquilo não foi, de certa maneira, trabalhado, analisado na sua própria análise pessoal, não é? Ele corre o risco de não ficar. A mente dele está tão poluída, tão sobrecarregada, ele não vai conseguir escutar o seu paciente. Ele pode ser tomado de tamanha angústia, tanto desejo de curar o paciente, e essa não é a ética da psicanálise. A Uhum. ética da psicanálise não é curar, não é que a pessoa seja adaptada ao que é esperado dele na sociedade. Não é que ele tem que se livrar da sua angústia. Não. É que ele possa ter um contato profundo e um conhecimento a respeito de si. Da sua E própria é angústia, né? E poder ir lidando com ela, né? Junto com as isso, outras coisas da é vida. isso que a análise didática promove. Hum. Então, ela é diferente de outra análise? Não. Mas é que né, aquele que está buscando ser analista, essa análise didática é imprescindível junto com esses outros elementos, o seminário teórico, o seminário clínico, uma supervisão no nosso instituto, né, durante a formação, vai ter uma supervisão com um supervisor que é
de um caso que ele esteja atendendo, né? Ou E esse quem está supervisor também precisa ser analista de data, Vera? precisa, Hum. também precisa ser analista de data. E eu E queria. aí essa é um caso clínico Uhum. que o pretendente está realizando, o candidato, é um caso clínico supervisionado por um analista de data. Isso, mais ou menos por uns 2 anos, um mesmo paciente. Por quê? Para o pretendente ou candidato terem uma noção do processo analítico, do que ocorre nesse processo, quando você está atendendo no método e na técnica psicanalítica. E assim, e essa pessoa que vai atender esse paciente, ele também precisa atender numa alta frequência, esse pretendente ou candidato Sim, também. para ter a experiência, né? Tanto de ser analisado numa alta frequência, como de analisar um paciente numa alta frequência. Então, veja, é aquilo que eu estava dizendo no começo. É muito diferente de você fazer um curso de psicanálise. Uhum. E saber Você das pode até técnicas e conhecer os autores, né? Você conhecer isso, é uma coisa, você se aprofundar, eu acho que isso você está deixando bem claro para a gente, né? Você se aprofundar na psicanálise, se aprofundar na sua análise pessoal, entrar em contato com a sua angústia é uma outra coisa, né? Que eu acho que é é uma isso outra. que diferencia a formação psicanalítica de um curso de psicanálise, né? Ou mesmo de um diploma em psicanálise. É. Uhum. Porque o diploma é algo que sai da universidade, é uma outra questão, né? Porque não é porque você fez 3 anos de um curso de psicanálise, não é? Você Uhum. estudou bastante, teve ótimos professores, Se mas não é porque você se formou que você, então, agora está habilitado a ser um psicanalista. Não. E, aliás, ser psicanalista é durante toda a vida profissional, É. né? Não Porque acaba, você né? tá sempre lá, não acaba, está sempre aprendendo, está sempre. Isso é uma coisa interessante, né? Por que fazer, por exemplo, uma formação num instituto, né, de uma sociedade ligada à IPA? Isso. Uhum. Né? Uma vez que você passou por todo esse processo, né, e finalizou e passou pelas supervisões, escreveu o relatório, a banca aprovou, você se torna um membro da IPA. E o que é ser membro da Associação Psicanalítica Internacional? Isso abre um campo enorme para você conversar, ter reuniões científicas, ter grupos de estudo com sociedades do mundo inteiro, entende? A mesma coisa quando é membro daquela sociedade, a gente tem sempre reuniões científicas, tem a possibilidade de você apresentar um trabalho teórico clínico, por isso que é uma aprendizagem o tempo todo, não Uhum. é? Então, você se torna membro daquela sociedade, membro da IPA, e aí você vai fazer parte de uma comunidade psicanalítica, vamos dizer assim, onde você pode transitar o tempo todo, com questões teóricas, com questões clínicas, com a expansão da teoria, com a expansão da técnica, não é? E isso que você está falando, Vera, por exemplo, a pessoa é um membro da IPA, isso significa que ela pode atender em todo lugar em que a sociedade e que a IPA tem um vínculo, por exemplo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, uma vez que a pessoa é psicanalista vinculada a uma sociedade, ela é psicanalista em qualquer lugar do Brasil que tenha uma sociedade da IPA, que esteja Não. vinculada à IPA. Se você quiser, né? Você é membro da sociedade aqui de Campinas. Vamos supor que você vai mudar para Brasília. Uhum, Você pode, não é, solicitar à sociedade de Brasília, ou da onde que seja, para se tornar membro daquela sociedade. E uhum. aí vai ter um grupo de pessoas, de colegas daquela sociedade, que vão conversar com você, vão querer saber do teu trabalho, aí você pode se tornar membro daquela sociedade. Uma vez se tornando membro daquela sociedade, você pode participar das atividades que
são internas ali. As reuniões científicas, você pode participar de algumas comissões, não é? Das atividades que eles fazem internas e externas, não é? Mas uma vez mesmo, você pode solicitar para ir para a Sociedade Britânica, para a Sociedade do Canadá, Uhum. entende? Que daí tem um trânsito grande com qualquer sociedade, né? Sim, porque todas as sociedades, não é, de certa maneira, né, mudando uma coisa ou outra, é a formação que a IPA propõe, não Uhum. é? É a formação que a IPA propõe. Olha, tem que ter o tripé, tem que ter análise didática, né? Tem que passar por esses processos todos para se tornar um membro. Uhum. Então, todas as sociedades, né, que oferecem formação, é esse mesmo É modelo esse que eles. modelo, né, de formação. E é legal também que eu lembrei agora uma coisa, né, que tem associação de candidatos também, né, durante a formação, né? Que é uma coisa que as pessoas depois que entram na formação vão descobrir, né, que é a Associação Brasileira dos Candidatos, que as pessoas têm um contato, conversam sobre a formação, trocam informações, né, tem esse trânsito entre as sociedades, falam um pouco de como está sendo a formação na sua própria sociedade, tem troca de trabalho, chama analistas de datas que são mais experientes para conversar um pouco de como é que tem sido a formação em cada lugar, né? É uma troca muito grande, E né? tem o intercâmbio, né? Você pode, por exemplo, né, nesse processo de fazer os seminários teóricos e clínicos, não é? Você Uhum. pode passar um tempo numa sociedade do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e participar de um ou outro seminário, né? Isso é uma coisa muito interessante que tem sido cada vez mais expandida e estimulada aos candidatos participarem desse intercâmbio. E aí, nesse intercâmbio, Vera, a pessoa, por exemplo, ela faz uma parte da formação fora, como que é? Ela interrompe onde ela está, ou isso conta? Como que acontece? Não, ela pode, né? Por exemplo, não, Ela passa um mês lá e na outra um cidade volta? seminário, porque, Ah, veja, os seminários acontecem semestrais, não uhum, é? uhum. Então, pode passar um semestre fazendo seminário lá também, agora com esses online, não é? Ah, Você tem pode bastante fazer um seminário participação. lá, uma participação lá online, não Uhum. é? É, E isso é aí, e bastante você segue corrente ali a a sua tua formação. formação no instituto da sociedade que você escolheu, né? Uhum, Geralmente onde você mora, onde é próximo de onde você mora, tá. não é? E aí, assim, a pessoa, para ficar sabendo de tudo isso, ela tem que ficar ligada, né? Porque no nosso site sempre tem, né? A cada 2 anos, essa divulgação de quando abre a formação, né? É, é. A É, cada dois ela fica anos, sabendo. lá tem o regimento interno, né? No site tem o regimento interno do Instituto, que ele vai trazer toda essa Todos os detalhes, né? regulamentação, todos os detalhes de como é essa formação. Uma outra coisa, a nossa sociedade, como qualquer outra, tem oferecido muitas atividades abertas, não é? O cinema e psicanálise, quase todas as sociedades têm, né? O literatura e psicanálise, quase todas as sociedades têm, que é um jeito de divulgar a psicanálise e de divulgar a própria sociedade, e o próprio instituto, não é? Uhum. E então, alguém que queira fazer, né, uma formação na nossa sociedade, vai ter oportunidade também de participar de uma ou outra atividade para ver, não é? Quem são as pessoas, quem são os analistas dessa sociedade, quem são os membros, né, os membros associados, os membros efetivos, que são os que dão aula, os membros com função analítica, didática, né, de análise didática, para conhecer um pouco.
Quem são as pessoas daquela É uma sociedade? boa ideia, né? Porque na nossa sociedade é todo último domingo do mês, né? Então, se alguém tiver interesse, né, tem o link aqui abaixo, né, para procurar a nossa sociedade, ver toda a nossa programação do cinema, do literatura e psicanálise, tem cursos extras também que a nossa sociedade oferece, né? Oficinas, né? Tem o Ciência e Oficina. Psicanálise. Então, a A pessoa gente pode oferece um curso de psicanálise para psicoterapeutas, que não é a formação, que é uma que é um curso oportunidade também, né, da pessoa é conhecer. começar, né? Começar a se aproximar de como que se dá uma formação Informação. psicanalítica numa sociedade É, ligada à IPA. Porque uma sociedade, né, ela só existe por causa do instituto. Uma sociedade, ela é criada para formar psicanalistas. E quem forma o psicanalista é o instituto de psicanálise daquela sociedade, não é? é. Então, e se aproximando, lendo. A gente também oferece a cada 2 anos encontros grandes, temáticos, não Uhum. é? O último foi sobre o ato criativo, que foi bastante interessante. Então, Eu acho que a gente tem aí um bom resumo, né? Uma boa prévia do que é a nossa formação. Acho que a gente tirou bastante dúvida, né? Eu agradeço a sua participação e se alguém tiver alguma outra dúvida ou queira saber mais, acho que pode consultar o nosso site, né? Nós temos o Instagram também, que está abaixo relacionado, e nos seguir e entrar em contato com a gente, né? Que a gente está. e pode também, não é? Solicitar à secretária, não é, a secretaria ali da sociedade, eu quero conversar com alguém aí sobre a formação, tirar algumas dúvidas. Aí essa conversa pode ocorrer também, né, pessoalmente ou Pessoalmente, online, individualmente. é uma coisa mais Legal, isso é uma coisa pessoal. importante também, né? Esclarecer. Solicitar alguém da diretoria do instituto, eu estou com alguma dúvida, né, o que que eu Quero faço? matar a curiosidade, quero saber Quero como matar a que curiosidade, quero é. saber mais detalhes, como é, né? Eu acho que é interessante. Então tá bom, Vera. Eu acho que é isso mesmo. Eu te agradeço muito a sua participação, sua disponibilidade aí para tirar a nossa dúvida para o podcast. E uma próxima vez a gente se encontra. Tá bom, então, Renata, muito obrigada, viu? Obrigada a Gostei de você. estar aqui com você, tá Eu bom? também. Um abraço. Um abraço, viu?